iOS Arquitetura. Componentes iOS. O sistema utiliza uma estrutura baseada em camadas. A comunicação dos aplicativos com o hardware é definida por interfaces do sistema. O nível mais baixo dessas camadas oferecem aos aplicativos serviços básicos e o superior serviços relacionados aos gráficos, onde o usuário diretamente interage com o sistema, ou seja, no tablet que roda um sistema da Apple ou o próprio também celular da Apple, enfim, os iPhones e entre outros dispositivos. O sistema que roda dentro desses dispositivos é o XNU, é o Not Unix, que foi desenvolvido pela Apple, é o XNU, que foi desenvolvido para rodar no ambiente Apple, né? Em todos os sistemas deles utiliza este kernel. As interfaces possuem um pacote chamado framework, um diretório que contém bibliotecas dinâmicas. Na realidade, todas essas camadas utilizam muitos frameworks. Tudo ali é framework na realidade. Aqui está as camadas representadas por essa figura, o Cocoa Touch, que é onde o usuário ele interage diretamente, o Media Layer, o Core Services e o Core OS, onde é o kernel propriamente dito, onde o sistema roda ali o XNU. Vamos por camadas agora. Cocoa Touch. Essa camada suporta os aplicativos onde o usuário interage diretamente com o sistema iOS. É composta pelas seguintes estruturas. O EVNIT, estrutura que cria interface padrão, utiliza controladores para visualização e eventos. Todos esse EVNIT, GameKit são frameworks. GameKit, framework que controla os dados dos usuários em jogos. MapKit, mapa de rolagem inserido na interface do aplicativo. E o PushKit suporta notificações especializadas. Aqui, para ficar mais sucinto e também mais enxuto os slides, eu não coloquei todos os frameworks que tem nessas camadas, porque senão ficaria muito maçante. Mas aqui são os principais. Media Layer, camada que cuida da tecnologia de áudio e vídeo. ULKit, design de imagens e animações. OpenAL, framework que fornece áudio. KitGL, renderização 2D, 3D e aceleração por hardware. AVKit, apresentação e gravação de vídeo e também reprodução. Cada linha dessas é um framework. Core Services, fornece funções essenciais para apps e serviços como a rede e sensores. CloudKit, transferência de dados entre app e iCloud, o famoso iCloud da Apple. Core Foundation, oferece gerenciamento de dados. Core Data, lida com um modelo de dados de app. StoreKit, suporte de compra de conteúdo de aplicativos iOS, onde lida com a App Store, né, da Apple, que utiliza camadas de segurança avançadas, como nós veremos mais à frente. Core Motion, dados relacionados ao movimento do dispositivo. O movimento, né, que ele tem aqueles sensores de movimento, todos os celulares, todos os aparelhos hoje em dia, os smartphones têm esses sensores. Core OS, as tecnologias do iOS são implementadas nessa camada núcleo do sistema operacional. Segurança, autorização, kernel API, a API do kernel, configuração do sistema. Aqui no caso agora, vamos entrar na estrutura do ponto IPA. Esses slides aqui, esse vídeo, na realidade ele foca mais nessa estrutura. É claro que faz parte de toda a arquitetura do sistema da Apple. Isso aqui já é o arquivo.ipa. O que é esse arquivo? Ele vai rodar, é o aplicativo, é o formato do aplicativo que roda nos dispositivos da Apple, tanto quanto os tablets da Apple, os smartphones, os iPhones, né? E os macOS também. É um pacote zipado. Aplicativos iOS nativos usam códigos Objective-C ou Swift. E também bibliotecas nativas e frameworks. Ou seja, tudo tem o framework. Um app IPA só pode ser instalado em um iPhone não jailbroken ou os métodos de instalação. Ou seja, ele vai ser instalado num dispositivo que é oficial, que não foi rootado, que não é tão simples assim rootar principalmente dispositivos mais novos da Apple. Aí entra as complicações, vamos dizer assim, para fazer testes nesses aplicativos.
mas veremos mais para frente também nesses slides que existem algumas soluções para isso. Então, os métodos de instalação desse arquivo .ipa é gerenciamento de dispositivos móveis, requer um certificado de toda a empresa assinado pela Apple. Ou seja, a Apple vai fornecer esse certificado de segurança, criptografado. Sideloading, assinando o aplicativo com o certificado de um desenvolvedor, instalando no dispositivo via Xcode, que é um programa que é também um framework de codificação da Apple, que é possível utilizar no equipamento Apple. Ali fornece diversas ferramentas, até um simulador. Essa que é a questão. Você não consegue emular ou virtualizar um iOS, mas simulá-lo. Para fazer alguns testes é possível? É, mas é bem limitado. Recursos. Aqui são os recursos que estão dentro deste .ipa. Infoplist. Detalhes e configurações do app. Um dos principais arquivos, né, que listam as configurações principais daquele aplicativo, que tem configurações de o nome do aplicativo está ali, a entrada, as configurações, se vai ter acesso à câmera ou não, isso, se vai ter acesso ao sistema mais avançado, vai ter tudo nesse arquivo. Frameworks contém bibliotecas nativas, ou seja, alguns desses arquivos aqui, o que é? São pastas ou binários, ou arquivos XML. No caso aqui, frameworks é uma pasta. Assets.car, compactado, armazena arquivos como ícones. Underline code signature. Arquivos plist contém a assinatura da integridade dos arquivos. Assinaturas, criptografia. PKG-info, maneira alternativa de especificar os códigos de criação do app. Plugins, inclui extensões do app, conhecidos como .apex. Nem sempre estão presentes. Ou seja, aqui no InfoPlist é um dos principais. Todos eles são importantes. Existem outras pastas, como veremos na parte prática. Eu vou descompactar esse arquivo, mostrar como é que faz a descompactação, uma análise do InfoPlist e veremos como funciona isso mais para frente. Information Proper List é o InfoPlist. Um dos principais arquivos é um binário, ou seja, ele é um binário Apple, que contém pares de valor-chave que identificam e configuram o pacote. É utilizado para que o sistema saiba como interpretar o pacote. Algumas chaves são necessárias, outras são específicas do executável. Estrutura em binário ou XML. As informações são configurações de segurança e permissões. Aqui está a definição mais completa desse InfoPlist. Info.plist, um dos principais arquivos do .ipa. iOS App Security. Agora vamos entrar em outra questão aqui. A segurança desses aplicativos, o que é feito, o que a Apple fez e criou para assegurar toda a estrutura desse sistema junto com os aplicativos. Os arquivos IPA, que são baixados diretos da Apple Store, utilizam criptografia por padrão implementada pela Apple, um tipo de DRM. O DRM é para proteger questões autorais desses aplicativos e propriamente o código dos aplicativos também. Todas as informações criptografadas são tratadas através do Fair Play. Esse Fair Play ele cuida de muitas funções em todo o sistema, tanto no iOS quanto no macOS também, de computadores da Apple e dispositivos móveis, que cuida de manter a chave e todo o processo seguro para evitar a descriptografia. Fair Play. É gerado chaves dinâmicas, depende do dispositivo de instalação, da conta do usuário e metadados. Criptografa o arquivo .ipa no momento da solicitação da Apple Store, utilizando uma chave pública associada à conta Apple. Após ter recebido o arquivo, é descomprimido e o binário é descriptografado usando uma chave privada do dispositivo. Esta chave privada reside dentro do dispositivo, ela é única. É gerada no dispositivo móvel ou no desktop, no caso de um Mac Mini ou um Mac Air ou qualquer outro dispositivo da Apple. É gerado no aparelho físico, ali no sistema que está instalado no dispositivo. Depois disso, o app é instalado. Fair Play D, ofuscação. Esse Fair Play D, o que é? É um daemon, é um processo que roda dentro do sistema. Essa tecnologia foi desenvolvida visando o extremo cuidado com a segurança. Se é gerada essa chave secreta no dispositivo, isso tende a ser um segredo muito bem protegido. Tanto é que, como fala aqui, foi criado patentes dessa tecnologia, foi registrado patentes nos sistemas iOS e também macOS, um processo chamado Fair Play D,
que cuida desses procedimentos. Patentes de software foram criadas para proteger essas técnicas contra a engenharia reversa. Utiliza-se em conjunto com todo o leque de possibilidades a ofuscação desse software. No código desse software, eles cuidaram para ofuscar o código. Se o cara pegar um sistema de um debugger e tentar fazer a engenharia reversa, o pesquisador de segurança vai se deparar com o quê? Com um código ofuscado, que é muito mais complexo. É possível fazer a desofuscação, é possível, mas é muito difícil mesmo. É por isso que foi patenteado e foi feito um estudo muito maçante em cima disso, para não ser possível a engenharia reversa. Ou seja, a pessoa vai fazer a engenharia reversa, o pesquisador de segurança, e ele vai desistir, porque é muito complexo. iOS App Testing. Aqui vamos entrar nesse slide aqui. Como fazer os testes de segurança. Como é mais complexo na Apple do que no Android. Para realizar testes em apps da Apple é mais complicado. Criar um ambiente de teste iOS necessita um aparelho com acesso root ou jailbreak para o dispositivo. Ou seja, o dispositivo tem que ter um jailbreak ou um jailbroken para quebrar a segurança do dispositivo, para poder instalar certificados, para capturar com o Burp Switch, ou capturar tráfego com o Wireshark, entre outros testes que fazemos no Android, que é muito mais fácil com emuladores Android, ou até mesmo com dispositivos físicos Android, mas no caso da Apple é muito mais difícil. Emular um iOS é muito difícil, fazer labs próprios somente com dispositivos físicos, que tem que ser jailbreaking. Você tem que quebrar a segurança daquele dispositivo para instalar certificado de segurança, e entre outras funções. Hoje em dia, temos a emulação em nuvem. Existe a emulação em nuvem, se não me engano, uma empresa chamada Corellium, se não me engano essa é a pronúncia, ela tem ali uma gama de dispositivos emulados ou virtualizados, enfim, que pagando, é claro, o indivíduo ali tem acesso, o pesquisador de segurança tem acesso a esses dispositivos emulados e dá para fazer testes. Existem algumas limitações, mas é possível hoje em dia. A Apple já tentou comprar essa empresa, até processou essa empresa, mas ela continua existindo. Então, no caso aqui, existe a emulação em nuvem, mas existem certas limitações. Por exemplo, como os aplicativos na App Store são assinados, na emulação não é possível instalar pela loja os apps. Ou seja, na emulação lá no Corellium, não é possível usar a loja da App Store porque não tem as assinaturas do dispositivo físico, como nós vimos com a tecnologia Fairplay D, que é o Daemon que roda nesses dispositivos. Então, como que um pesquisador de segurança conseguiria utilizar de forma oficial, né, um dispositivo? Entrando no Security Research Device. Aqui está errado, é Research, mas na verdade é Research Device. Um iPhone é enviado para o pesquisador de segurança. O pesquisador de segurança, ele faz o cadastro e eles enviam um dispositivo para aquele pesquisador. Claro que tem pré-requisitos, eles não enviam para qualquer um, não é dessa forma. Eles vão escolher o pesquisador ou o hacker, que seja o nome que quiser dar. E daí esse indivíduo vai fazer testes de segurança daquele dispositivo da Apple para ver se acha vulnerabilidades. Se o pesquisador achar vulnerabilidades, ele pode reportar e até ganhar valores com isso. Já com várias funções disponíveis para realizar os testes. Ou seja, o dispositivo já vem com desbloqueios, ele já vem, vamos dizer assim, jailbreaking, mas o sistema de segurança funciona, é diferente de você quebrar ele de forma, vamos dizer, clandestina. Ele já vem desbloqueado para fazer os testes, já com várias funções disponíveis, podendo executar todas as ferramentas. Daí o pesquisador pode usar as ferramentas e usufruir daquele dispositivo. Continua sendo da Apple o dispositivo. Agora vamos para uma demonstração prática para ver como funciona ali uma análise do InfoPlist e como descompactar este arquivo .ipa. Agora no teste prático, aqui está o terminal. Já baixei o onionbrowser.ipa, que é o Tor browser conhecido, só para fazer o teste e demonstrar aqui. Eu baixei desse site aqui, esse é o site que eu baixei. Aqui tem muitos aplicativos Apple. Eu baixei aqui Onion Browser e ele veio em um arquivo .ipa. Ele, como é um arquivo zipado, o que eu fiz? Eu dei um CP e copiei para oni.zip. CP,
e criei esse arquivo aqui. Ficou como um arquivo zipado. Se eu der um file onion.ipa, aqui diz que ele é um zip archive. Então dá um unzip. Unzip, ele vai fazer o quê? Ele vai descompactá-lo. Essas duas pastas, a pasta principal é a payload, então payload, onionbrowser.app. Aqui vai estar todos os arquivos relacionados, ícones, assinaturas, configurações do aplicativo. Então aqui está. Para vermos esse arquivo info.plist, aqui está ele. Aqui eu já coloquei ele em XML, então vou dar um exemplo aqui. Copy info.plist, esse com letras minúsculas aqui. Então file info.plist. Apple Binary Proper List. Então é um binário Apple. Se eu der um file em info.plist, com letras maiúsculas, que já foi convertido, ele é o que? Um XML 1.0, um documento XML. Então ele vem como um binário, mas depois a gente pode convertê-lo para como converte, como fazer a conversão deste arquivo. No caso ali, é o lib utils. Então, sudo apt install libplist -utils. No próprio Kali aqui tem esse pacote. Instalando esse pacote, após isso, plist util -i info.plist o nome do arquivo. Eu coloquei em letras maiúsculas daí plist. O que acontece? Vou entrar dentro dele. Info em letras maiúsculas, ele fica convertido em arquivo XML. Se eu abrir aquele outro, o que acontece? Ele vai estar nesse formato aqui. Um formato bem mais confuso, porque é um binário. Enfim, tem também um script que eu deixei aqui dentro da pasta mesmo. Está aqui o script.py, bem simples, um scriptzinho, que faz a conversão também. Então, aqui está o cabeçalho aqui que chama o Python 3, o srbin envia import plist_lib, import JSON, with open, aqui entre aspas simples, info plist, que é o arquivo propriamente dito, vírgula, read binary, rb, asfp, pl, que é a variável, essa variável aqui vai receber esse arquivo, plist lib.load, ele vai carregar o fp, que é esse aqui, e após isso, print json.dump, ele vai dumpar na tela a variável de ambiente pl, indentando igual a 4. O que acontece quando executado este script? Acontece que ele vai mostrar o mesmo arquivo, só que o que acontece? Algumas formatações mudam. Por exemplo, eu quero saber qual que é o nome do meu aplicativo aqui, qual que é o binário desse aplicativo propriamente dito. Se eu quero fazer uma análise de engenharia reversa, uma análise mais avançada. Então eu dou nesse script aí criado mesmo, no meu caso é plList.py, pipe, vou dar um grep, e o nome é cf, ou no caso seria cf, vou colocar inteiro aqui, ó, bundle, executable. Qual que é o nome do binário? É Onion Browser. Claro que se eu der um ls aqui no Kali, ele mostra o binário em verde. Então eu já sei qual que é o binário. Dá um file Onion Browser. O binário é um match -ou 64-bit ARM64, ou seja, ele roda mesmo em dispositivos Apple ARM64, que é a arquitetura RISC. Então está aqui o binário. Fazendo ali pelo script, eu tenho certeza que é esse binário, que é o executável, que é chamado quando o aplicativo é executado. Um outro exemplo, por exemplo, eu quero saber da câmera, se a câmera vai ser utilizada nesse aplicativo ou não, a descrição dessa câmera. Por exemplo, colocar aqui, a chave que chama a câmera seria a NS, câmera, ou camera, usage, e daí teria description, mas assim ele vai já chamar, vai filtrando com o grep aqui, NS camera usage description, needed to read bridge addresses, ou seja, para ler bridges,
as bridges da rede Onion. Você lê os QR Codes, QR Codes. Então esse aplicativo utiliza a câmera para poder ler QR Codes. Então, esse InfoPlaylist nos mostra muitas informações importantes e também descrições do que o aplicativo faz no sistema, ou que chamadas que ele usa e permissões que são associadas a ele para poder executar no sistema de forma apropriada. Aqui são pastas e pastas de linguagens que são utilizadas. Se for baixar um aplicativo direto da Apple Store, é necessário fazer uma decriptografia ou descriptografar. Claro que são outros processos, muitas vezes necessita usar programas que estão no próprio sistema, no ecossistema da Apple. No momento aqui, estou utilizando o Linux para fazer esses testes. Hoje não vou trazer como faz esses procedimentos. Dá para pegar o executável e rodar num debugger para fazer e ler as chamadas que vai fazer dentro do sistema da Apple e fazer essa análise de engenharia reversa. Então, hoje basicamente o vídeo era esse. Se gostou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até mais.